Olá, pessoal. Olá, vendedores. Sou eu, Lúcio Júnior, coach de vendas da Oficina de Vendas, mais uma vez trazendo um convidado super especial. Dessa vez, eu estou aqui com a Daniele e ela, eu duvido que vocês adivinhem o que a Daniele faz. Vocês vão pensar, poxa, ela é uma advogada? Não, ela não é uma advogada. Vocês vão pensar, ela é uma vendedora, como nós. Não, ela não é uma vendedora, apesar de vender o serviço dela também. Então, como eu acho que vocês não vão adivinhar o que a Daniele faz, eu vou falar para vocês. A Daniele é uma detetive particular. E olha que não é qualquer detetive, ela é uma detetive muito conceituada. Vocês podem ver ali os troféus que ela tem. Ela é reconhecida nacionalmente pelos seus trabalhos e pelas suas realizações, né, Daniele? Sim. Então, queria aqui, primeiramente, agradecer a sua disponibilidade. Nós vamos falar aqui sobre as sinergias que tem entre o trabalho de você, o seu trabalho de vendedor, e o trabalho de um detetive particular. Olha que curioso. Tudo bem, Lúcio? Obrigada. É um prazer receber vocês aqui, né? Poder tirar todas as dúvidas, esclarecer mais como que o meu trabalho funciona para vocês entenderem como um detetive trabalha. Bom, nós estamos aqui super curiosos para saber como é que um detetive trabalha, e eu vou começar aqui falando de algumas sinergias que eu vejo, né? Nós, vendedores, o primeiro ponto que nós temos a primeira etapa no funil de vendas é o que a gente chama de suspect, né? Que é o suspeito para nós. É o cliente, até então a gente não tem informações sobre ele, ele é apenas um suspect. Eu imagino que quando chega um caso aqui para você, Daniele, você também não tem muitas informações sobre aquele cliente e precisa descobrir mais informações. Como é que funciona isso aí, Daniele? Então, Lúcio, normalmente quando vem um cliente aqui no escritório, nem sempre, né, ele fala a verdade. Então, por exemplo, ele fala, ó, eu quero monitorar tal pessoa por X motivo. E às vezes não é o X motivo, é o Z motivo, né? Então, nem sempre ele fala a verdade. Às vezes ele não passa a informação completa. Ah, eu tenho o endereço residencial e a placa do carro. E não sei onde a pessoa trabalha. E ele sabe onde a pessoa trabalha, mas ele quer que eu mostre o meu trabalho. Que eu descubra onde ela trabalha, ele vai me perguntar e eu fale o mesmo endereço. Então, às vezes, eles não falam a verdade. Não só nisso, como em vários aspectos, né? O cliente, ele é um pouco... Aí, o que eu faço? Eu já sei distinguir quando ele está mentindo para mim. Eu faço essa pergunta, às vezes, 3 vezes a mesma pergunta em assuntos diferentes. Olha que sacada genial. Fazer a mesma pergunta 3 vezes para ver se a pessoa cai em contradição. Isso, em 3 vezes em assuntos diferentes. Então, normalmente, a pessoa acaba... Ali eu já percebo que ela está mentindo, que ela não está me falando a verdade, mas eu deixo bem à vontade, deixo falar só o que ele quiser falar. O que ele não quiser falar, ele não precisa, e aí eu faço o meu trabalho em cima disso. Isso que você está falando parece aqueles testes psicológicos que a gente faz em empresa para ser contratado, né? O PI, o assessment, onde faz a mesma pergunta 3 vezes para ver se você está tentando manipular o resultado. Né? É isso mesmo. Outro detalhe muito importante que eu faço é o olho no olho. Né? Então, normalmente, uma pessoa, quando ela está mentindo, ela não olha no seu olho, né? Ela não tem essa direção. E eu tenho observado muito isso. Então, quando eu acho que o cliente está mentindo, eu olho no olho dele, vejo se ele tá olhando no meu, observo as mãos, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, fica com a mão aqui embaixo, aí eu sei que alguma coisa ali de errado tem. Nem sempre eles estão falando a verdade. Bom, isso é interessante para nós, né, pessoal? Porque nós que lidamos com venda, é muito comum a questão do blefe, né? Você está negociando com o seu cliente e o blefe faz parte do jogo. A pessoa, o comprador, não vai sempre te dizer a verdade, até porque se ele te disser a verdade, talvez ele não consiga extrair as melhores condições. Apesar de que eu sou meio contra a questão do blefe, eu acho que a sinceridade e transparência e trazer para o jogo o comprador é a melhor da estratégia. Mas existem compradores que gostam de blefar, né? Então a Dani está dando uma super dica aqui, que é a questão do olho no olho. O olho não mente, né, Dani? Não mente. Normalmente uma pessoa, quando ela está mentindo, ela não vai ficar te olhando olho no olho. Ela vai fugir o olhar de você. Então, isso é bem bacana quando for fazer alguma coisa para saber se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Primeira dica, pergunta a mesma pergunta 3 vezes, em assuntos diferentes, para ver se a resposta vai ser igual.
Olho no olho, muito importante. Se ela vai estar sempre olhando nos seus olhos, se não vai estar, é uma outra dica bem bacana que funciona. Por ali você já vai ter mais ou menos uma ideia se está tendo alguma coisa que não seja verdadeira no assunto ou no que ela está tentando te vender. Sabe o que é legal disso que a Dani está falando? Pelo seguinte, eu costumo fazer esse double check, que é o que ela disse, sobre a verdade, porque às vezes a gente se depara com situações onde que a gente precisa falar com o decisor daquela empresa. E é uma pergunta super sem graça, né? Você fala, você resolve o assunto aqui? Você não vai perguntar isso para o seu interlocutor, mas você precisa checar isso. E eu costumo fazer o que você falou, que eu faço perguntas sobre aquele produto ou sobre aquele serviço que eu vou vender. E se a pessoa não souber no detalhe sobre aquilo, é porque não é ela a pessoa quem contrata aquilo. E se eu tiver ainda dúvidas, eu vou até a recepção da empresa, eu ligo normalmente no número 00, no PABX da empresa, e pergunto, o fulano de tal que trabalha aí, quem é o gerente dele? Se a atendente responder, não, ele é o gerente, eu já sei que eu estou falando com a pessoa certa. Se não, eu preciso investigar quem é a pessoa certa na empresa. E eu, pegando esse gancho, Dani, eu tenho mais uma pergunta que é referente a chegar na pessoa certa. Você tem essa tarefa de descobrir e acessar a pessoa que está sendo investigada. O nosso investigado é o decisor. Quais são as formas de eu saber, por exemplo, numa empresa, quem é aquela posição? Ou, por exemplo, eu já sei a posição, mas quero saber mais informações sobre a pessoa para eu poder descobrir algo em comum que possa me ajudar como vendedor? O primeiro passo, né, que eu indicaria vocês a fazerem é, na verdade, você ligar na empresa. Normalmente, se você ligando, você vai conseguir pelo menos o e-mail dessa pessoa, né? Normalmente, é o Sérgio. Eu quero saber quem é compras. O fulano chama Sérgio. O Sérgio compras, ele não atende normalmente, né? Você consegue o e-mail? A primeira fonte que você vai conseguir é um e-mail. E o e-mail é fácil, não é difícil de conseguir. Não é difícil, é fácil. Então, o e-mail você consegue. Daí em diante, você vai pesquisando. Ou pelo nome completo da pessoa, você pesquisa no Facebook, no Instagram, no Google. Né? O Google, ele dá muitas informações sobre a vida da gente. Então, se eu colocar o meu nome no Google, eu vou ter várias informações. Se eu colocar o seu nome no Google, eu vou ter várias informações. E com uma pessoa que você quer investigar, não vai ser muito diferente. Então, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Google, você já consegue ter uma base. E aí, tudo isso vai gerando uma investigação. Aí, se você não conseguiu hoje, você liga amanhã, tenta de novo. Fala que eu sou do banco, por exemplo. Eu uso muito isso. Eu quero falar com uma pessoa, às vezes, para confirmar se a pessoa está no trabalho. Né? O cliente me pede, eu queria que você confirmasse. Aí eu falo, não, tudo bem, eu ligo. Falo, eu sou do banco. Você tá onde? Sou do banco, eu gostaria de falar com o José. José Rodrigues. Gostaria de falar com o José Rodrigues, eu sou do Banco Itaú. Normalmente, quando é banco, é um órgão importante, eles passam a ligação. E aí você consegue saber. Aí eu vejo que a pessoa atendeu, eu desligo, eu confirmo, senhor José? Disfarço o sobrenome, que passaram a ligação errada, e aí eu encerro a ligação e sei que a pessoa está no trabalho. Então, você pode fazer isso também, porque se você falar que é de algum órgão importante, com certeza vão passar a ligação. Olha que interessante. Isso é uma dica também valiosa, né? Eu acho que toda argumentação é válida, desde que a finalidade seja uma finalidade boa, uma finalidade honesta, né? Nós aqui, vendedores, temos o nosso objetivo fazer uma venda honesta para aquela empresa, gerar redução de custo. Agora, como você vai fazer para chegar na pessoa certa? Nós estamos aqui com uma especialista dando dicas para nós aí de como fazer. E pode parecer o que a Daniele falou sobre pesquisar no Google uma situação óbvia, mas o problema é que muitas vezes nós não fazemos o óbvio, né? Que, poxa, pesquisa lá sobre o seu interlocutor. Você vai falar com uma pessoa, eu preciso chegar aqui, vou falar com a Daniela, eu preciso saber quem é ela, o que ela faz, como que é, porque senão eu não tenho nem assunto para poder conversar com ela. E essa é uma estratégia que os vendedores precisam aprender mais sobre isso. Daniela, me conta aqui, como é que, quando um cliente seu chega até você, que tipo de problemas eles têm, que tipo de dores é o que você mais está tratando aí? Então, 60% dos casos aqui eles são conjugais, né? Então, são traições.
Desconfiança matrimonial, o cara às vezes quer separar da mulher, tá desconfiado que ela tá traindo, mas ele quer provas para brigar na justiça, ou para provar para os filhos, para provar para a própria família dela. Aí eu entro com em torno de 25% em casos empresariais. É dossiê, que a pessoa, por exemplo, você quer investigar um diretor de uma empresa, você me pede um dossiê completo dele, eu consigo para você. Você quer, por exemplo, ter uma pessoa na sua empresa, você quer ver que o patrimônio dela é muito elevado do que ela ganha. A gente também faz a investigação de patrimônio, rastrear um e-mail de um funcionário, ou até mesmo desvio de mercadorias, ou um funcionário que alega 1001 doenças e não tem nenhuma doença e está afastado. Então, tudo isso a gente consegue provar, consegue fazer uma investigação. E 15% eu fico com investigação pessoal, que é filho, adolescente com droga, homossexualidade. Então, os pais querem saber o que está acontecendo com o filho e nem sempre conseguem. Então, eles contratam, né, a minha empresa, a gente disponibiliza uma equipe para fazer isso. Então, a gente entra na balada com o adolescente ou com o jovem, a gente monitora o carro dele, a gente monitora o que ele fala dentro do veículo. E aí, a gente adquire todas essas provas para deixar os pais tranquilos, ou até mesmo provar se existe alguma coisa de errado ou não. Ou seja, não existe crime perfeito, né, pessoal? Não. Isso é fato. Bom, eu acho que todos nós aqui temos muita curiosidade sobre o seu trabalho e vejo também muita sinergia. Nós já falamos aí que a mentira faz parte do negócio, infelizmente faz parte do negócio do vendedor, e a Daniele deu algumas dicas aqui de identificar o mentiroso, né? A gente viu também que a questão da pesquisa, da investigação sobre o nosso interlocutor também faz parte do negócio, né? Então vocês podem ver aí que a gente tem muitas semelhanças, né, sobre tudo isso. Então esse papo aqui está super agradável, eu acho que as pessoas aqui estão ficando cada vez mais curiosos. Bom, Daniele, o que eu vejo também na nossa função de vendas é muitas vezes o gestor, o gerente, é isso mesmo, querendo ser detetive, né? Querendo seguir todos os passos do vendedor para saber se o cara está realmente visitando o cliente ou se o cara está na casa dele assistindo sessão da tarde, né? E assim, particularmente eu tenho assim, eu não sou muito a favor do gerente detetive, não. Mas queria saber a sua opinião aí, o que você acha desses vendedores aí também que são enrolões e ficam dizendo que está num lugar e está em outro. Então, Lúcio, o que acontece muito, né, aqui no escritório, que eu tenho muitos clientes, eles vêm me procurar e explicam essa situação. O que nós indicamos? É um rastreador veicular, tá? Vou pegar aqui para te mostrar. Isso aqui é um rastreador, ó. Ele dura em torno de 30 dias a bateria. Online você acompanha até a velocidade do veículo. Esse imã eu posso grudar por baixo do carro. Então eu vou por baixo, arrumo um lugar, encaixo o rastreador e deixo lá. Quando estiver perto da bateria acabar, eu vou lá e retiro. Passo essa senha e esse login para o gestor. E o gestor acompanha exatamente nesse período de 30 dias aonde que o vendedor está, aonde ele foi, qual a rota. Se o gestor não conseguir entrar hoje para olhar, ele pode entrar amanhã e o relatório vai estar lá do dia anterior. Então ele fica com o relatório, ele pode acompanhar certinho, ver se as informações que o vendedor está passando para a empresa são verdadeiras. E além disso, nós temos uma escuta veicular. Quando o vendedor trabalha e fica com o carro da empresa, nós instalamos uma escuta veicular dentro do carro. Então, tudo que o vendedor falar dentro do carro, inclusive nos telefones celular, a gente consegue gravar. Poxa, isso aí é polêmico, hein? Isso é polêmico. Eu, particularmente, é o seguinte, pessoal, minha opinião, eu acho que nada disso é necessário se há uma relação de confiança, tá? Eu acredito na relação de confiança. Porém, a gente sabe que existem todos os perfis de gestores, de empresas e de vendedores, né? E para cada perfil existe uma solução, né? E aí é o seguinte, também existe uma outra polêmica, porque as empresas, existem regras para isso, regras trabalhistas pesadas sobre essa questão de ficar espionando o funcionário, né? E aí as empresas optam, na maioria das vezes, por não colocar rastreador. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, eu apenas acredito mais na confiança.
Existem outras soluções que as empresas aí que têm essa cultura de gestor detetive, de saber onde é que a pessoa está e como é que ela está, se ela está enrolando ou se está trabalhando? Existe sim. Nós temos um aplicativo aqui que nós vendemos para os nossos clientes, que quando o vendedor liga para o diretor ou para a empresa, ele consegue rastrear a localização da ligação. Então, por exemplo, ele ligou, ele está em Campinas. Ele ligou para a empresa e falou que está na Barra Funda, mas ele está em Campinas, o localizador ele vai mostrar exatamente o endereço de onde está vindo aquela chamada. Então, ali ele já sabe que ele está mentindo. É isso aí, pessoal. Mas eu acho que se você não tem uma boa relação, não sei se você concorda, Daniele, mas a minha opinião é, se você não tem uma boa relação com o seu chefe ou com o seu colaborador, ou até mesmo uma relação conjugal, a ponto de você precisar investigar a pessoa, eu acho que é preferível ou você consertar essa relação, que eu sou a favor também da manutenção das relações, principalmente quando são relações conjugais, ou você consertar tudo isso ou se separar. Não faz sentido manter uma relação desse ponto. O que você acha, Daniele? Então, eu acho assim, Lúcio, se existe uma dúvida, eu acho que ela tem que ser tirada, né? Eu acho que a pessoa deve investigar sim. Por exemplo, eu sou casada e tenho uma dúvida que meu marido tá me traindo. Mas é uma dúvida, eu não tenho certeza. Já tentei por diversas vezes pegar, mas não consigo. Mas aquilo não me deixa em paz. Eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais comer. Que são como os meus clientes chegam aqui. Porque eles têm essa dúvida. Então, às vezes, existe a traição e às vezes não existe a traição. É só uma coisa da cabeça, né? Então, às vezes... é a coisa da cabeça, não existe a traição. Aí você chegou, comprou, a sua mulher ou o seu marido comprou uma camisa nova, você já acha que ele tá usando aquela camisa nova, ou ela comprou uma lingerie ou uma cueca nova porque tá traindo, e nem sempre tá traindo. Então eu acho que se você tem a dúvida, eu acho que você tem que tirar essa dúvida. E muitas vezes você só consegue tirar essa dúvida contratando um detetive particular. Porque aí nós monitoraremos a pessoa da hora que ela sair, a hora que ela retornar. Tudo isso é filmado com data, hora, fotografia, relatórios diários. Então, aí você tira a dúvida, ó. Em 10 dias é o máximo, tá? Não costuma passar muito disso. Então, você fez uma investigação de 10 dias, colocou uma escuta, colocou um rastreador, não pegou absolutamente nada, pode tirar da sua cabeça que na maioria das vezes não vai ter, né? Alguma coisinha. Porque se você não pega no segmento, você pega na escuta. Se não pega na escuta, pega no rastreador. Então, aí você tira a dúvida, esclarece a dúvida e fica tranquilo. E se tiver, você pega a traição e aí decide o que você vai fazer. Se continua, se perdoa, se separa. Aí é uma decisão que cada um tem que tomar, né? O fato é que hoje em dia nós, com o avanço das tecnologias de comunicação, nós vivemos um grande Big Brother na sociedade, né? Então, em qualquer lugar que você esteja, existe alguma possibilidade de você estar sendo observado. Então, nada melhor do que você andar de uma forma correta, de você ser uma pessoa honesta, para que você não tenha nenhum tipo de problema em relação à sua privacidade, né? Em relação às coisas que você faz, né? E eu gosto muito desse perfil detetive para os vendedores. Vendedores detetives, para mim, são os melhores. É aquele que descobre quem é o contato certo, quando que o contrato vai vencer, qual é o tamanho da possibilidade de compra, como chegar na pessoa certa e, enfim, chegar na informação. Você já pensou, Daniele, em fazer algum tipo de curso para as pessoas obterem informações estratégicas no caso de uma negociação? Você já pensou em alguma coisa sobre isso? Não, nunca pensei em curso, mas já dei muita dica, né? Às vezes o pessoal liga aqui querendo saber e eu passo todas as informações. O que eu puder passar de dica, eu passo. Ah, mas como que eu faço? Falo, ó, você pode ir por esse caminho, você pode ir por esse. Eu tento ajudar o máximo que eu posso. Bom, então aqui eu já estou dando até uma super dica para a Daniele. Ela nos deu aqui várias dicas e eu estou aqui dando uma super dica porque o Business Intelligence, né, o BI, é um negócio super que está super em voga no momento. A inteligência comercial, né, que é o que chama, e o princípio disso é a investigação. E é por isso que nós estamos aqui hoje conversando com uma detetive particular
conceituada e falando sobre técnicas de investigação e sobre quais são as possibilidades para a área de vendas, né? Então, só para fechar aqui, Daniela, eu vi um negocinho por aqui que me chamou muita atenção e eu queria que você mostrasse para a gente aí como é que funciona, como dizem em Minas, como é que funciona esse trem aí. Esse aqui é um óculos, tá, Lúcio? Ele, ó, para vocês verem, parecido com o meu até, ó. Vamos lá. Ele é um óculos, ele tem uma microcâmera aqui, não dá pra você ver, é imperceptível. E aí eu consigo gravar tudo. Tudo que tiver, por exemplo, a nossa entrevista eu consigo gravar através do áudio e vídeo. Áudio e vídeo colorido, perfeito. Então vamos supor, você entrou num restaurante ou num lugar e eu preciso entrar pra te filmar, pra gravar o que você tá fazendo, conversando, até mesmo escutar a sua conversa e gravar, eu vou com esse óculos e sento perto de você. Parece coisa de James Bond, hein, pessoal? Ainda bem que a gente ainda bem não, nós ainda, vendedores, não chegamos nesse nível de evolução, mas é muito legal, vejo que vocês usam muitas ferramentas. Gravar uma reunião, né? Às vezes tem uma reunião importante, um cliente, você quer gravar, vai com o óculos e grava, imperceptível, ninguém vai perceber, depois você guarda as informações ou utiliza elas se for o caso necessário. Fantástico, pessoal. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Essa foi uma super reunião, muito legal. Espero que vocês tenham gostado e quero agradecer a você, Daniele, pelo seu tempo, mais uma vez. Imagina, obrigado. Foi um prazer, Lúcio. Precisar, pode contar conosco. Valeu, pessoal. Boa sorte aí.